Queda de mais de 90%. Projetos em criptomoedas desapareceram. É o fim do Bitcoin? Essas foram só algumas das manchetes que apareceram no longo inverno cripto de 2022. E depois de uma queda de mais de 60% na maior criptomoeda do mundo, a pergunta que fica é: quando esses ativos vão voltar a brilhar? Para responder essas e outras perguntas, aqui na minha frente a gente tem o chefe de research da Empíricos, Vinícius Bazan. Tudo bem? Tudo bom? Certo, Bazan. Bom, certo agora tá, né? Depois que o Bitcoin voltou a brilhar aí... Um pouco melhor, né? Ficou um pouco melhor. Uma alta de 34%, eu acho que... Um pouco mais de 34%, né? Acho que dá um bom otimismo pro pessoal, né? Mas a gente já tinha conversado antes, né, Bazan, lá para fazer a matéria com as perspectivas para 2023, que o Bitcoin tinha chance de disparar, né? Então, essa disparada agora de janeiro, ela já era esperada pelo mercado? Era esperada como um ano de recuperação, mas acho que não tão rápido quanto aconteceu, né? Mas no fim, assim, você não vai conseguir prever as coisas exatamente como elas vão acontecer. Mas a gente sempre diz, né, que depois de um ano muito pesado, é difícil você repetir um ano tão ruim quanto. Então, existia já uma expectativa do mercado de que esse ano seria um pouco mais ameno. Você tem algumas temáticas e narrativas muito importantes, sendo a principal delas para o Bitcoin o halving do ano que vem, e que já trazia uma esperança de que, principalmente a segunda metade desse ano, seria mais positiva, né? E que a primeira seria um pouco mais de consolidação. Mas acho que alguns fatores aí se alinharam e fizeram que se tivesse uma volta do apetite de forma mais vigorosa no começo, e aí a hora que o negócio começa a subir, subiu 10% das mínimas, a galera começa a comprar, você teve short squeeze e tudo mais. Então, não é estranha a alta. Eu acho que ela não foi tão esperada pelo mercado de forma tão repentina, mas a gente sempre se surpreende no mercado, para cima ou para baixo, e foi mais uma vez só que a gente se surpreendeu. Uhum. Quais indicadores vocês estavam de olho para respaldar isso, né? Porque pelo que você me disse, parece que o mercado estava tão ruim que não podia piorar, né? Mas tinha alguma coisa por trás, assim, das câmeras que a gente que vocês estavam de olho, que o investidor tinha que olhar? Tem muitas coisas que a gente olha, acho que as principais delas que a gente traz muito para os assinantes aqui são as métricas on-chain. Então, você tem esse benefício em cripto de poder olhar dados que acontecem no mercado, né, acontecem dentro das blockchains, que você não consegue ver com tanta transparência ou com tanta granularidade no mercado tradicional. Então, quando você faz isso e você olha esses dados, fica mais claro quais agentes estão se relacionando, o que eles estão fazendo e quais são alguns indicadores e níveis de preço que vale a pena ficar atento. Então, quando a gente olhava para isso, principalmente pós-FTX, então depois de novembro do ano passado, a gente viu o mercado muito estressado, que já tinha se desvalorizado até mais do que deveria. Então, como se eu estivesse olhando para uma ação e falasse assim, olha, eu acho que aqui está o preço justo dela, e se eu estou olhando no mercado que ela está abaixo, ela está muito descontada e em algum momento ela precisa reverter. Então, era um pouco essa visão que a gente estava tendo sobre essas métricas, de que, tudo bem, você entende que durante 2022 você teve uma correção, ela devia realmente acontecer, mas uma hora ela tem que estancar e o ativo que estava caro, ele começa a ficar muito barato e começa a trazer apetite das pessoas. Então, principalmente essas métricas que a gente avaliava, tem inúmeras métricas, tanto que a gente olha do ponto de vista da mineração, quanto do preço do ativo no mercado, quanto grupos de investidores com foco de longo prazo, curto prazo, e todas elas começavam a apontar para a mesma direção, de que o Bitcoin estava muito descontado e que tinha espaço para ele voltar a crescer. E principalmente depois da FTX, a gente começou a ver muito mais predominância de um sentimento negativo no mercado, né, de muito medo, é o FUD que a gente fala, e isso se refletia em posições short, né, posições vendidas em maior, com mais volume do que as posições compradas, né? Então, que normalmente um mercado que começa a ficar muito pessimista, uma hora ele perde uma reversão, e foi exatamente o que aconteceu. Ah, não, maravilha. E esse mercado de criptomoedas, né, ele é extremamente volátil, né? De uma hora para outra, o Bitcoin deu um salto de 34%. Mas aí, a pergunta, né, que geralmente o pessoal faz, né, e que agora eu te faço para te colocar justamente numa saia justa, é hora de comprar o Bitcoin ou essa alta de 34% já colocou o Bitcoin no preço mínimo, assim, que você enxerga? Não, é hora de comprar, né, você não me colocou em saia justa. É sim hora de comprar, porque aqui a gente tem muito essa perspectiva de que você tem que investir nesses ativos com foco em capturar o que eles podem entregar ao longo dos anos, e não só o que eles vão entregar ao longo de alguns meses. Então, por mais que você tenha tido uma alta aí, que agora já passou de 40%, né, para o preço de agora versus o preço do começo do ano, ela ainda é pequena perto do que a gente pode ver para esse ativo, né? Porque quando você dá um zoom out, olha o gráfico de preço e você olha o que esse ativo tem para entregar, você vê que ele ainda está muito lá embaixo, né? A alta é expressiva em relação a janeiro, mas ela é pequena em relação a todo o histórico. E quando você olha os demais ativos, mesma história.
né? A gente provavelmente vai falar de Ethereum aqui. O Ethereum ele está na pontinha do iceberg do que ele pode oferecer de valor para o mercado. Então o fato dele ter subido aí também 30 e poucos % é só uma pequena recuperação dentro de um cenário negativo. Uma coisa que eu gosto sempre de olhar é o quanto os ativos deveriam subir para voltar às suas máximas históricas. Não existe nenhuma garantia de que eles vão realmente fazer isso, mas só para você ver o quanto que eles ainda estão longe de algo que já aconteceu no passado, né? E se no passado, com menos fundamentos, menos teses, eles já conseguiram chegar lá, por que não no futuro eles não conseguiriam? Então sim, é para comprar, né? Eu acho que você pode fazer essas compras sempre de forma parcial, porque você não sabe se amanhã você ter uma grande reversão e esse ativo vai cair 20%. É possível, assim como ele subiu 40%, mas é para comprar sim. Não, muito bom. E você falou que as criptomoedas ainda têm chance de subir mais, né? Até chegarem às máximas históricas. O Bitcoin está aí com desconto de pelo menos... Ele tem que multiplicar por 3 vezes para conseguir chegar lá perto das máximas históricas, né? Então você arrisca chutar uma faixa de preço que o Bitcoin pode chegar ainda em 2023 ou você não quer entrar? Essa é uma saia justa, hein? Não, em 2023 eu acho que assim, é meio que jogar uma moeda para cima. Se eu fosse chutar, eu chutaria alguma coisa entre 30 e 40 mil dólares. E um cenário otimista, uns 45 mil. Porque eu não acho que esse é um ano de uma baita valorização, né? Porque quando a gente coloca, mais uma vez, na perspectiva os ciclos de 4 anos, do halving, o choque de oferta que você tem uma alta que deveria começar esse ano, no segundo semestre, mas que o potencial como um todo ele vai se destravando ao longo do tempo, um pouco pré-halving, que é 2024, um pouco pós, né? Então eu olharia para um cenário até o final de 2024, começo de 2025. Ali, se o padrão se repetisse, então se esse mesmo comportamento de uma queda muito expressiva e uma alta muito expressiva se repetisse, aí a gente estaria olhando para um Bitcoin acima de 80 mil dólares. Isso pós-halving, né? Pós-halving. Isso se o negócio, como aconteceu, ele se repetisse, né? E aqui lá, o passado vai ajudar a gente a prever o futuro? Não, não vai. Mas os ciclos do Bitcoin, eles têm sido muito regulares a cada 4 anos, exatamente esse mesmo padrão tem se repetido. Então, não seria loucura imaginar um Bitcoin a 80 mil dólares, a 90 mil dólares, mas com tempo, né? Não, maravilha. Então, a gente deixa um pouco de lado o Bitcoin agora para falar da segunda maior criptomoeda do mundo, que é o Ethereum, sem sombra de dúvidas. É uma das criptomoedas aí que está em destaque, ela está trazendo um monte de atualizações. Então, uma pergunta aqui que geralmente vem dos nossos leitores, geralmente vem até mesmo do pessoal da redação, o Ethereum vai ultrapassar o Bitcoin? Eu acho que sim, não sei quando. Acho que não esse ano ainda. Falando especificamente de preço, né? Não de teoria, né? Então assim, em termos de valor de mercado, né, e não preço do ativo, porque aí não dá para comparar, em termos de valor de mercado, eu acredito que no longo prazo passa. E tem algumas pessoas que não vão gostar dessa afirmação, porque elas acham que o Bitcoin é mais importante, e assim, eu não estou falando que o Bitcoin é pior, só acho que o Ethereum ele tem mais gama de aplicações, né, tem mais casos de uso, e ele ainda tem uma capacidade de capturar o valor daquilo que é construído em cima dele. Assim como a internet hoje, ela tem todo o valor dela também amparado nas empresas, sites, né, plataformas que são construídas em cima. Então acho que sim, isso vai acontecer. Acho que vai demorar justamente porque o Ethereum ele tem até mais atualizações programadas do que o próprio Bitcoin. E nesse sentido, ela está ainda no comecinho e a gente vai precisar ver mais valor sendo destravado com essas atualizações que vão levar tempo para acontecer. Mas para mim vai acontecer em algum momento. Para esse ano tem só a Xangai, né, que está praticamente agendada para mais ou menos março ali. Tem alguma expectativa de que ainda esse ano o Ethereum dispare após a atualização, né? E para qual faixa de preço, né? Que é isso que o investidor está querendo saber. Eu acho que o Xangai ele é um upgrade que estava planejado e ele vai ser feito meio pela metade, né? Porque na verdade ele deveria até acontecer mais para frente, só que existia uma pressão ali da comunidade por liberar os saques do staking, né? E principalmente depois do merge que aconteceu no ano passado. Então essa atualização que acontece em março, ela vai ser basicamente focada em liberar os saques. E eu acho que ali você destrava valor em algumas teses, principalmente a tese de Liquid Staking Derivatives, então protocolos que permitem com que você faça o seu staking de Ether, que você não fique travado com aquilo, você diminua o seu risco, mas ainda possa usar esses ativos dentro do ambiente de DeFi. Lá para frente, que ainda é programado para o segundo semestre desse ano, mas pode ser que seja ano que vem, depois a gente tem o Surge, né, a próxima atualização, que aí começa a ir para o lado de sharding, para o lado de melhorar a eficiência do protocolo e garantir que a gente tenha mais escalabilidade. Essas atualizações vão ser passos graduais que vão permitir que não só o Ethereum, mas as aplicações que estão em cima dele, elas se tornem melhores, mais eficientes se você consegue, por exemplo, aumentar o número de transações por segundo que acontece ali dentro,
por tabela você consegue criar novas aplicações que hoje não são possíveis. Então, eu tenho muita convicção de que você vai começar a trazer mais valor e acho que são gatilhos, sim, para valorização. Lembrando que com o merge você passa a ter o staking de Ether, que te dá uma rentabilidade, isso é interessante, uma forma de você ganhar dinheiro em cima de um ativo que você já quer segurar. Em termos de patamar de preço, é a mesma coisa. Assim, se eu chutar que o Bitcoin vai para $35 mil, sei lá, vai dar uns 30%, 40% de alta em relação ao que está agora. Eu não me arrisco a fazer conta. Chutando de cabeça aqui. Então, algo similar. Assim, se o Ethereum subisse 50%, né? Então, $1.600, subir mais 800, vai $2.400, $2.500. Mero chute, né? Mas $2.500 seria um patamar legal para a gente ver? Acho que sim. Os fundamentos ali, eles apontam para isso, pelo menos, né? Eles apontam para cima. O valor, não sei, estou chutando aqui, mas eles apontam para cima. Maravilha. Então, em 2023, a gente deve ver aí o renascimento, ressurgimento das criptomoedas, né? Legal. Então, a gente vai falar agora de assuntos, né? A gente falou agora do top 2, né? Mas agora a gente vai falar da lanterna do campeonato, né? NFTs, metaverso, Web 3.0, durante 2022 a gente viu, né? NFTs, a queda de 95% nas negociações, o metaverso virou um deserto digital, tem o metaverso do Facebook lá da Meta, que é um universo sem pernas, virou até chacota no mundo digital. Então, essas teses alternativas, a gente vai colocar assim, do universo das criptomoedas, elas ainda valem para 2023, elas vão se reformular, qual que é a cara delas agora? Elas vão seguir evoluindo, assim, eu acho que é muito... Chega a ser errado a gente tentar classificar esse mercado, esses segmentos como uma coisinha ali fechada e que a performance tinha que acontecer em um ano, né? Eu sempre falo que quando você olha NFTs, você vê uma aplicação, que seja a figura de macaco, que seja um item de um jogo, você está vendo só uma prova de conceito, você só está vendo que aquilo realmente funciona, mas que tem uma série de outras aplicações que ainda não foram testadas, não foram implementadas. Então, não dá para você esperar que em um ano você resolva tudo isso. É um mercado que está em maturação e ele vai continuar em maturação. Um dado curioso é que você teve uma queda, né, talvez do interesse por NFTs, de todo esse hype, mas quando você olha em volume negociado, 2022 não ficou muito atrás de 2021. Né? Principalmente no final do ano, teve uma aceleração grande e ficou muito próximo de 2021, sendo que 2021 foi um ano de extremo hype. Então, assim, hoje você tem menos projetos, mas projetos mais maduros, e aplicações reais que estão surgindo. E ao mesmo tempo que você tem essas melhoras no Ethereum e nas outras plataformas, você abre espaço para criar outras aplicações que antes não eram possíveis. Então, assim, NFTs, metaverso, tudo isso para mim vai continuar sendo desenvolvido e a gente vai sair um pouco do sou uma empresa grande no mercado tradicional, vou comprar um terreno no metaverso só para falar que eu comprei, para não, vou realmente fazer algo que faça diferença para a minha linha de negócio. Web3, para mim, é o mais longo prazo possível porque você tem um processo de adoção. Mas você teve, por exemplo, no ano passado, o Meta optando por usar algumas infraestruturas de cripto, como o Polygon, como a Arweave, para toda a sua suite ali de NFTs. Então, se essas empresas continuarem indo na direção de usar ferramentas de cripto, elas vão continuar na direção de usar infraestrutura de cripto. E aí você tem um monte de coisa interessante sendo desenvolvida em Web3. Aqui tem que ter paciência, né? Você pode comprar agora e pode ser que você pague muito caro, mas lá na frente vai ter valido muito a pena. Pode ser que você pegue no low do low, mas o que importa é lá na frente, né? Então, eu acho que esse ano ele tende a ser melhor do que o ano passado em termos de você ter mais coisas práticas vindo para o mercado e sendo divulgadas. Mas ainda não é o momento que chegamos no ápice do desenvolvimento. Isso está longe ainda. A gente pode falar que agora, em 2023, esses projetos vão começar a desenvolver mais fundamentos, assim, vão ter uma melhor base? Eles vão dar mais clareza para as pessoas sobre o que eles realmente fazem. Então você tem, às vezes, um protocolo de Web3 que ele já pode ser utilizado, só que ele não tem tração ainda. Então você não tem tanta gente com demanda ou as pessoas não descobriram. A Helium é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Assim, você já consegue usar, ainda tem algumas coisas que estão meio capengas ali que precisam ser desenvolvidas, mas você consegue usar, só que não tem ainda essa tração. Mas aí entra todo o desenvolvimento de negócio, entram as melhorias de rede, entra a migração que tem que ser feita. Ou mesmo quando você pega Render, que é um projeto que eu acho muito legal de você terceirizar o uso de poder computacional para fazer render de vídeos, né, de qualquer coisa 3D ali. Cara, é animal, mas assim, as pessoas ainda não utilizam. Mas e se lá no futuro começar a ficar muito mais barato usar dessa forma do que contratar toda uma estrutura de servidor na AWS? Então, gradativamente as pessoas vão começar a utilizar e as novas soluções elas vão surgindo também.
Maravilha. E sobre esses 3 setores, né? NFTs, metaverso e Web3, que criptomoedas você enxerga em cada um deles, assim, que em 2023 pode ter algum desempenho acima da média aí para o investidor que quer diversificar a carteira, por exemplo? Para mim, na verdade, tem uma mistura muito grande desses segmentos, né? Assim, acho difícil você falar, não, esse ativo é de NFT, esse ativo é de metaverso. E o Web3, no fundo, é meio que a mistura de todas essas coisas, né? O Web3 é o conceito mais amplo possível. Dentro de Web3, assim, se eu fosse pegar um ativo e fosse o ativo indiscutível de Web3, para mim é Chainlink. Porque ele é uma infraestrutura base para muitas coisas que a gente vai ter em Web3, e dentro de Web3 para mim está DeFi também, né? Então você precisar de oráculos que te digam o preço, informações para execução de contratos, isso é uma coisa essencial para você construir a base de todas essas aplicações. Então Chainlink é um negócio que ele é indispensável, muitos protocolos hoje já usam ele e vão continuar usando, ele é um protocolo e um projeto dominante. Dentro da temática de NFTs, acho que tem vários jogos que estão se desenvolvendo, são muito interessantes. Assim, acho que dá para fazer uma cesta de alguns jogos diferentes. A gente tem Illuvium, que a gente gosta muito, que é um que vai ter entregas mais práticas esse ano. O próprio Axie Infinity, que a gente viu uma queda muito grande no ano passado, tem coisas interessantes sendo feitas. Não estou investindo nele nesse momento, mas acho que vale a pena ficar de olho. Mas a gente tem aqueles projetos como Sandbox, Decentraland, que são projetos bem interessantes de metaverso, que acho que são bem posicionados para ter mais parcerias com empresas tradicionais do que jogos específicos, né? A gente tem Gala Games, que tem uma pegada de estúdio de filmes, de música, de jogos, mais uma coisa de venture builder nesse ecossistema. Então acho que são esses os projetos que eles estão se posicionando e falando, beleza, eu entendi o que é essa temática, mas agora eu tenho de fato uma estrutura aqui bem montada para poder desenvolver negócio, né? E fazer parceria com empresas e conseguir entregar as coisas que os usuários realmente querem. Legal. Por que você não está investindo em AXS agora? Ela era queridinha até um tempo atrás, né? Sim, não, eu continuo achando louvável assim, o trabalho que eles fizeram do ponto de vista de uma criação de comunidade. Só que a gente viu no ano passado que existiam problemas de economia que precisavam ser resolvidos. Eles estão sendo endereçados, né? O próprio SLP, que é o token, a moeda do jogo, passou a ser deflacionária, você tem algumas melhorias. Você tem novos jogos sendo desenvolvidos, a Ronin Network, que teve o problema no ano passado de hack, ela passou a ser mais descentralizada. Eu acho que isso ainda está no processo, mas uma coisa que eu quero ver de fato acontecendo ali é o aumento do número de usuários únicos ao longo de um mês, por exemplo, né? Porque a gente teve uma queda muito grande de usuários e ela ainda não voltou, esse número ainda não voltou a crescer. Então eu vejo ainda mais hoje o preço subindo, porque o negócio estava muito descontado e você tem alguns anúncios interessantes, mas não está tendo uso ainda, né? Eu quero ver que o jogo é capaz de voltar a trazer usuários. Se isso acontecer, aí fica um cenário mais interessante para investir. Legal. Bazan, então a última pergunta que fica para o investidor que agora está olhando aí o Bitcoin subindo 34%, diversos projetos anunciando coisas, games, DeFi, qual que é a frase que você diria para o investidor que está olhando isso e fala, tá bom, eu quero entrar nisso, por onde eu começo, o que eu faço? Compra criptomoedas, né? Não fica adiando a sua decisão. Você com certeza não vai pegar o melhor preço possível, dificilmente você também vai pegar o pior preço possível. Você vai pegar algum preço, né? É mais importante você estar posicionado nesse segmento, se você acredita que dali surge alguma coisa de valor, do que ficar tentando acertar o melhor momento possível. Então, a primeira coisa se você entendeu que aqui existem inúmeros projetos com teses diferentes, com captura de valor, com tecnologias que podem realmente mudar a forma como a gente se relaciona no dia a dia, sejam as nossas finanças, sejam o entretenimento, sejam os pagamentos. Então você está chegando muito mais cedo do que a maior parte das pessoas, você tem opções práticas e claras de investimento. Se você nunca investiu em cripto, comece a investir no Bitcoin, depois investe em Ether, e aí vai tentando se ambientar um pouco nesse mundo aí de cripto e aprendendo sobre os projetos e comprando um pouquinho de cada. Assim, a parte legal é que não tem uma barreira de entrada grande, você consegue começar a investir com pouca grana. Acho que até uma pegada meio educacional, assim, nada te impede de pegar 50, 100 reais e comprar uma fração de uma moeda. Não é isso necessariamente que é o seu investimento, mas é uma forma de você fazer na prática essas operações e descobrir como esse negócio funciona. E eu tenho certeza que se você fizer pela primeira vez, você vai se interessar em aprender mais, né? Acho que esse é o ponto principal, é você ficar curioso sobre o que está acontecendo e descobrir que dali tem muita coisa para surgir. E como eu falei, né, você está dentro do 1% ali da população que está olhando para isso de fato. A hora que isso virar mainstream, vai ter muito mais gente, vai ser muito mais legal você ter chegado no começo, né?
você vai saber muito mais e muito possivelmente você vai ter capturado um potencial de valorização muito maior. Então, para quem fica curioso, acho que não tem momento melhor, né? A gente já passou por um baita bear market, ainda tem muitas coisas a se desenrolarem ali, acho que o cenário não está totalmente resolvido, mas a gente tem um momento muito melhor para você entrar do que você tinha no começo do ano passado. Não vejo por que você não colocar pelo menos o pé ali para começar a conhecer esse mercado. O investidor começa com Bitcoin. Bitcoin. Muito bom. É isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de acessar o seudinheiro.com e seguir a gente em todas as redes sociais para você ter acesso ao melhor material sobre investimentos. Até!